Salve, salve comunidade da pintura, eu sou o Filipão e esse é o Entre Demãos, o podcast da Tintas Eucatex. Senta no sofá aí que vai começar mais um episódio e roda a vinheta! No Entre Demãos de hoje, os temas estão sensacionais e olha, eu estou aqui com 3 convidados escolhidos a dedo, que eu vou falar rapidamente o nome deles para você e depois cada um vai se apresentar um pouquinho. Aqui na minha frente eu estou com o Rodolfo, o Aguinaldo Bergamo e a Júlia. Por favor, Rodolfo, se apresenta para a gente aí, fala um pouquinho de você, da tua carreira, do teu trabalho, rapidamente só para uma introdução. Vamos lá, primeiro, boa noite, Felipe. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando em nome dos lojistas aqui da região. Eu sou o Rodolfo Cassaniga, tenho uma rede de lojas aqui no interior de São Paulo, tem 11 lojas aqui na região e estou há 8 anos no mercado que vem crescendo muito aí, graças a Deus. Muito bem. Guina, por favor. Bom, primeiro, agradecer vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo. Agradecer o Felipe aí por mais esse Entre Demãos, a Júlia, nossa compradora sênior, que está fazendo um trabalho brilhante e tem uma carreira linda pela frente no Catex. Em especial ao Rodolfo, que aceitou o convite de estar aqui com nós, um grande parceiro. E a Jéssica e o Adilson, que estão aqui no bastidores, que vocês não estão vendo, mas o trabalho da equipe é essencial para que tudo isso possa acontecer. Obrigado, Guina. Júlia. Gente, boa noite. Obrigada, Fê, pelo convite. Imagina. Que honra estar aqui. Bom, gente, eu faço parte da equipe de suprimentos, lá da Tintas Eucatex, que a gente faz a compra de todas as matérias-primas para fazer essa maravilha que a gente tem dentro de casa. Perfeito. Júlia, pra gente começar o nosso Entre Demãos de hoje, eu queria tocar num assunto muito importante, né? É sabido que a Eucatex tem uma relação comercial muito próxima com nossos fornecedores, né? Nossos fornecedores de suprimentos. Você acha que essa relação tão boa que a gente tem hoje, a gente consegue evoluir isso para algo mais estratégico, voltado a inovações de produtos? Por quê? Só complementando a pergunta. A gente tem vários produtos na nossa linha que a gente conseguiu matérias-primas justamente pelo nosso envolvimento com os nossos fornecedores e o nosso contato com a tecnologia que eles têm, né? Explica um pouco pra gente essa relação, por favor. Hoje, na verdade, a estratégia principal do nosso time é a parceria com os nossos fornecedores, né? Realmente existe um nível de parceria para agregar valor. Então, hoje passou de preço, prazo de pagamento, prazo de entrega, para uma fidelidade, para a gente entender o que eles podem trazer para nós e o que a gente pode trazer para eles, trazer eles mais próximos, entender o que eles conseguem enxergar do mercado também para trazer uma inovação, uma funcionalidade e captar os fornecedores que têm as mesmas visões que a gente, uma visão de inovação, uma visão de sustentabilidade, de agregar funcionalidade para os nossos produtos. Essa inovação me interessa muito, eu como gerente de produtos, eu fico muito antenado aí, eu procuro estar conversando muito com vocês para a gente entender como é que é a evolução da inovação dentro do setor de suprimentos. É grande, é uma evolução grande. Eles investem bastante em pesquisa, em inovação de matéria-prima, evolução dessa matéria-prima, e eles trazem para nós dentro de casa essa evolução para nós testarmos os nossos produtos. Enfim, como é que funciona isso? Essa relação de inovação entre a Eucatex e os fornecedores, e se eles realmente põem investimento nesse setor? Isso brilha meus olhos. De verdade. Hoje a gente tem um departamento de inovação e desenvolvimento de tecnologia dentro do Eucatex. E a gente traz o nosso time técnico para perto do time técnico dos nossos parceiros, né? Então, o desenvolvimento de tecnologias não é só deles, é nosso. É um B2B, a gente vai, junta em 4 mãos e desenvolve algo que a gente gostaria. Então, você fala assim, Ju, tô querendo algo que eu vi ali naquele lugar, aquela tinta específica. Assim, Vem aqui, time técnico. Vem o Gabriel, que veio aqui da última. Exato. Vamos descobrir como que a gente faz esse negócio. E daí, assim, quem poderia nos ajudar? Cara, é incrível a parceria, o nível de entrosamento que a gente tem com os nossos times técnicos.
Eu tenho acompanhado isso já há alguns meses, né? Desde que eu assumi esse posto, e eu percebo que a gente joga muito desafio para eles, né? Muito! Tenho certeza. O Aqua Resiste foi um desafio jogado para os suprimentos muito Foi, forte, né, Júlia? foi. Conta um pouco pra gente aí. Não dá spoiler, não dá Fica spoiler quieta. de matéria-prima, por favor. Mas conta pra gente como é que foi essa quebra de barreiras que a gente conseguiu chegar no Aqua Resiste e na parte de suprimentos para atender esse produto. Na verdade, começou com, assim, a gente tinha um desejo, né? Assim, olha, eu desejo que a gente tenha uma tinta super, hiper, mega impermeabilizante, que não passe nada por capilaridade e tudo mais. Aí você fala, vocês estão loucos. Assim, gente, isso não existe hoje no mercado. Isso não existe. Quem vai conseguir fazer um negócio desse, sabe? E daí a gente tem químicos excelentes ali dentro do laboratório, né? E químicos estudiosos que vão atrás, que sentam, pegam livros e falam assim, Ju, talvez isso funcione. Isso. Tenta ir atrás desse químico, dessa química aqui, dessa molécula, ou desse tipo de material, de matéria-prima. E daí a gente vasculha o mercado. Então, a gente tem infinitos parceiros, graças a Deus. E daí a gente tenta identificar quem teria um know-how, quem teria a possibilidade de produzir isso para nós. E foi batata. Tivemos uns percalços, mas chegamos no final, né? Com certeza. Sem os percalços não fica Não tão tem graça, divertido, não tem né? graça. Não tem a graça. É isso aí. Júlia. Rodolfo, vamos falar um pouco sobre rede social, né? Eu acho que a rede social hoje é uma realidade para qualquer tipo de negócio no mercado, né? Tintas Sim. não é diferente. Né? Você, como CEO da MC Caçaniga, né? Uma rede de lojas bastante consolidada na região, como você vê esse investimento em redes sociais? Como que vocês estão tratando essa iniciativa, né? Vocês estão tendo uma iniciativa com relação a esse setor. Como que vocês estão tratando isso a médio e longo prazo aí? Isso é o futuro de qualquer mercado, né? Uhum. Não é só do nosso mercado de tinta, mas quem estiver fora das redes sociais não vai conseguir continuar crescendo como a gente vem crescendo nesse tempo que a gente está no mercado. Eu acredito que a gente começou com um trabalho de tráfego pago em torno de 8 meses atrás. Teve muito resultado desde o início, foi um negócio que alavancou as vendas das lojas. A gente foi fazendo testes em algumas lojas primeiro, e agora a gente está começando o trabalho com o Instagram também. Então a gente vai fazer um desenvolvimento no Instagram para começar já essa parte a partir já desse mês aqui também. Então, Diga. Então, é um negócio que, se não tiver, vai ficar para trás. Isso eu tenho certeza também. Tá, e vocês acham que vocês vão fomentar um volume de negócios extra com esse investimento que vocês estão fazendo? Sim. Vocês acham que vocês vão ter aí um adendo aí dentro do comercial forte? Sim, sem dúvida. Já teve esse adendo, né? Desde que a gente começou com o tráfego pago no Google, né? Que foi o primeiro. Com isso daí já teve um crescimento bem bacana, uma movimentação, a turma começa a saber quem que é a gente também. Então, começam a ligar, entram em contato o tempo inteiro. Agora a gente está montando uma equipe só para atender o tráfego pago também. Então, é um lugar que a gente aposta bastante também no nosso setor. Tá. Outro assunto que eu queria ver com você, que a gente conversou também um pouco rapidamente, a gente vai falar aqui, é a respeito da relação com a comunidade, né? Eu Sim. acho que você, com uma rede de lojas do tamanho que você tem, o contato com a comunidade, com os moradores do entorno, lá de onde fica a loja de vocês, eu acho que tem que ser um contato muito próximo, né? Tem que ser um contato extremamente muito bem sucedido, né? E de várias formas você consegue estar incentivando a comunidade a enxergar sua marca, enxergar sua loja, enxergar seu PDV. E uma das formas disso acontecer é estar presente dentro de escolas, de praças, colocando nossa marca Eucatex, a marca MC Caçaniga, através de pinturas. Como que você vê essa relação do entorno das suas lojas, nas regiões que você atua, com a comunidade? Você acha que são ações como essas ajudam a melhorar todo o entorno ali? Sim, sem dúvida. E isso é o Eucatex, junto com o Guina, o time comercial, o Eric, que não está aqui hoje também, que é o gerente nacional. Eles sempre nos apoiam. A gente já fez, durante a pandemia, a gente pintou várias escolas em parceria com a Eucatex para ajudar nas cidades próximas que a gente tem loja. A gente sempre está patrocinando times de futebol, apoiando o esporte também na região. Então, sempre a gente faz um trabalho local para depois sair crescendo em toda a região. Perfeito.
Guiná, a gente está com uma notícia recente aí da Caixa Econômica Federal que aumentou, né, subiu a régua dos imóveis, os valores dos imóveis para financiamento. Apesar dos juros talvez não tenham sido movimentados para melhoria de forma significativa nesses financiamentos, como que você vê essa movimentação da Caixa Econômica com relação ao mercado imobiliário de financiamento? Você acha que a gente vai melhorar um pouco o mercado de construção civil, o mercado de repintura, pode estar envolvido nessa melhoria desses valores, ou você acha que meio complicado? Não, eu acredito, todo o Maticom vai estar envolvido nessa melhoria com esses valores. Tudo que vier impulsionar a construção, a reforma, isso vai impulsionar as vendas. Óbvio que nós temos um ano que não promete ser igual a 2024. A gente estima o crescimento do mercado, nós estamos falando do mercado, não do Eucatex, deu 1,5% esse ano. Ele iniciou forte, ele vem arrefecendo, parte é por causa dos juros, né? Acho que a instabilidade econômica que nós estamos tendo aí no mundo afora, né? Taxação, etc., vem contribuindo para isso, mas essas providências do governo, e tem mais um pacote que vai ser solto pelo governo de 20 bilhões, se eu não me engano, de Exato. reais. Uhum. Tudo isso vai fomentar a economia, a reforma e a construção. E assim, ano que vem vai ser um ano bem complexo, né? Pro comércio nacional. Vai ter eleição, vai ter Eleição. Copa, vai ter um monte de feriado. E aí, o que você acha que vai ser de nós? Assim, quando você fala de 2026 e 2027, né? Porque 2025, acabei de falar, estimativa, né? O ano não acabou, todos nós temos que trabalhar para vendas, os lojistas, as fábricas, mas o ano, assim, o ano a gente considera encerrado no ponto de vista econômico. Eu acho que 2026 é um ano de altos e baixos, então nós vamos ter, não é instabilidade, vai ser uma gangorra, vai ser um ano atípico por conta da eleição, por conta de Copa do Mundo. Depende quem está em primeiro, se o dólar sobe, se o dólar desce, se a aplicação financeira melhora, piora. Então, é uma instabilidade, mas no geral, eu acredito que ainda vai ser um ano melhor que 2025. Ai, que bacana, tomara a Deus. Agora, não me pergunte de 2025. 2027, a expectativa não é das melhores, né, Guina? A gente tem aí uma reeleição possível, ou então uma eleição de um novo presidente que joga o país numa incógnita muito grande para o ano de 2027. Felipe, né? quando eu falo de 2027, brincando, né, é porque o próprio, e aí estou falando de economia, né, não estou falando de políticos. O próprio governo atual, ele acha que em 2027 nós vamos ter problemas com o pagamento da nossa dívida, das nossas contas. Exato. Então pode ter um esfriamento em todo esse incentivo que está sendo dado para a construção civil. Então acredito que 2027 é um ponto de interrogação bem grande, ainda é difícil avaliar. Se fosse avaliar, sendo sincero, seria de forma negativa, mas o, o Brasil é surpreendente, é um país rico, é um país que dá a volta por cima. Resiliente, né? Sim. E como que o Grupo Eucatex vê essa projeção para 2026 e 2027? De um modo bem superficial, a gente precisa entrar em detalhes, mas como que o grupo vê essa projeção em termos dos negócios em si? Não somente tintas, mas os negócios de um modo geral. Eu acho que todo empresário, né? Nós temos muito investimento em andamento, né? Que o nosso presidente Flávio Maluf, ele já implantou dentro, que vai ser para o ano de 2026 e isso ele vai manter. Quando você fala 26 e 27, nós temos uma projeção ainda muito boa de vendas, porém os investimentos para 2027, eu acho que esse já vai esperar um pouquinho, realmente ver o resultado de um pouco de tudo que nós estamos falando, para decidir se vai continuar com investimentos ou não, ou se vai segurar um pouco os investimentos. Perfeito. Júlia, a gente sabe que tem uma volatilidade global muito grande nessa área de suprimentos, né? A gente sabe que é um negócio, um furacão, né? Os suprimentos globalmente falando, né? Os mercados de suprimentos globais, eles têm uma sazonalidade muito grande.
A gente pensando nisso, quais são os principais desafios que a Eucatex vai enxergar nesse futuro, junto com a área de suprimentos, nessa volatilidade que a gente falou? Ai, Felipão, eu acho que o principal desafio é aquilo que a gente não tem controle, né? Uhum. Então, quando a gente pensa numa economia macro, quando a gente vê tensão geopolítica, uma variação de dólar, fretes marítimos, que é o que impacta diretamente a nós, isso é algo que realmente nos preocupa, mas são coisas que a gente tem que criar estratégias para minimizar os impactos. Uhum. Então, a gente sempre busca ferramentas. Hoje, a inteligência de dados está muito presente dentro do Eucatex, plataformas que nos auxiliam ali para tomada de decisões. Mas, mesmo assim, é uma dificuldade, acredito que tanto para mim, quanto para o Guina, quanto para o Rodolfo, que são situações que fogem do nosso controle e que a gente tem que pensar estrategicamente em como mitigar isso. Tá. A gente tem criado estratégias de prevenção com relação a isso, ou não tem muito o que fazer? A gente Tem. fica meio amarrado, a gente tem armas para contra-atacar essa Então, hoje, situação. o que a gente tenta fazer é principalmente inteligência de dados, né? Plataformas que a gente consegue trazer informações do que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com os nossos principais cost drivers, Uhum. né? Das matérias-primas. Fortalecer muito a parceria, gente. Ninguém ganha nada sozinho, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Então, se você tem alguém que compre sua ideia, seu ideal, que está ali junto com você nos riscos, nos altos e baixos, isso vale muito. Eu percebo bastante, apesar de pouco tempo que eu estou no posto, mas eu percebo bastante como os nossos parceiros de matéria-prima, eles são solícitos com relação a gente, né? Os pedidos que nós fazemos, não somente matérias-primas, mas nos fornecedores de embalagem, por exemplo, né? A gente tem uma flexibilidade junto aos fornecedores de embalagem, o que a gente pede, o ajuste que a gente pede, desafios, eles abraçam esses desafios e muitas vezes eles conseguem atender, na grande maioria das vezes, eles conseguem atender o que a gente pede, né? Você acha que isso está ligado 100% ao nosso relacionamento? Agregação de valor. Tá. A gente agrega valor ao nosso fornecedor, Uhum. né? A gente traz eles para dentro de casa. Eles conseguem enxergar a Eucatex e o potencial da Eucatex, né? Sem falar, todo relacionamento é uma via de mão dupla. Sim. Né? Eu preciso que ele também ganhe, que ele também cresça, né? É um relacionamento saudável que a gente tem que estabelecer. A gente estava conversando um pouco no carro antes de vir para cá sobre um crescimento simultâneo de alguns fornecedores junto com a Eucatex, né? Quer dizer, eles nasceram meio que com a Eucatex, se desenvolveram junto com a Eucatex e hoje colhem os frutos junto com a Eucatex, né? É uma relação meio que familiar até com relação a essa ligação entre a nossa empresa, a nossa companhia e esses fornecedores. A gente tem vários exemplos desse tipo de fornecedor dentro do suprimento, né? A gente tem muitos exemplos mesmo. Tanto que eu tenho fornecedores de embalagem que têm estoques dentro da minha planta, que eles fazem o Kanban. Então, para nós, a entrega de embalagem é just in time, né? Isso é muito legal. Essa relação de transparência com o nosso fornecedor e realmente no ganha-ganha, né? É a gente trazer para eles o mesmo valor que a gente tem dentro de casa, que a gente tem com os nossos colaboradores. É sensacional, eu fico... Digando. Não, tô imaginando como que é para ser compradora de uma empresa tão grande igual a Eucatex, né? Não deve ser fácil. É bom demais. Planejamento que deve vir para você do... Olha, eu acho que a Do curiosidade futuro. do Rodolfo, Júlia, acho que é de muita gente que está assistindo a gente. Explica como é que é a sua estrutura lá, quantas pessoas são, como é que vocês trabalham. Deve Só ter um- porque a mesma curiosidade que o Rodolfo tem, acho que o Sim. pessoal que está assistindo a gente tem também. Como é que funciona? É uma loucura, né? Deve ser um time bem grande para dar conta disso daí, uma empresa que tá crescendo desse jeito. Olha, O time não é tão grande, não. O time é eficiente. Boa, Guina, é isso aí. eu adorei já. A nossa E é estrutura, fácil. a nossa estrutura é bem enxuta, então somos em 3 compradores,
né, para as nossas empresas de tinta, para as nossas unidades de tinta, a nossa gerente. E a gente tem um apoio também, que cuida toda da parte administrativa, sistêmica, e as ISOs que a gente tem dentro da planta. Então, é bem enxuto, mas a gente tem uma inteligência de dados, a gente tem plataformas que nos auxiliam tanto na avaliação dos nossos parceiros, na parte do ISG mesmo. Então, a gente faz uma avaliação ambiental, fiscal, social, dos nossos parceiros. Então, tudo isso está muito sistematizado. A gente trouxe a tecnologia para nos apoiar em todo o nosso processo do dia a dia. E isso deixa o nosso trabalho mais livre, mais fluido, mais tranquilo. E, Felipão, e uma pergunta, para formar Fala, uma Rodolfo. tinta nova, um produto novo, como é que a dupla, o time faz? Começa com vocês, depois vai para a A Júlia. ideia nasce no marketing, né? Muitas vezes vem do comercial também, algumas solicitações para o mercado. E a ideia do espírito, da alma do produto, ele nasce no marketing de produtos. Então a gente idealiza os atributos, quanto vai render, qual classificação vai enquadrar, que tipo de produto vai ser, se vai ser um verniz, um revestimento, uma textura. Quer dizer, a gente define qual é a estratégia física do produto. Como que a gente vai elaborar ele fisicamente. Em cima disso, a gente faz uma pesquisa de mercado para buscar o que a concorrência está entregando no mercado, qual que é a precificação dos produtos que a concorrência está entregando no mercado, o que a gente tem que entregar mediante a concorrência entrega, sempre além, deixar isso bem claro, tá? A gente nunca busca algo igual, a gente sempre busca algo além do que a concorrência, do que o mercado entrega hoje. Então, quando o briefing do produto tá finalizado, assim, tecnicamente, nós vamos entrar numa sinergia entre suprimentos e laboratório, né? Aí passa pela aprovação do chefe, do Guina, o Guina dá o ok dele para a gente produzir, para a gente dar continuidade do projeto, e aí o produto vai para o laboratório para iniciar as formulações. Aí é a parte mais demorada, por quê? Quanto tempo demora até chegar a ordem do chefe? Depende muito do produto, né? Por exemplo, o Aqua Resist, que foi um produto totalmente disruptivo de mercado, foram quase 2 anos e meio para colocar ele dentro da sua loja, né? Mas é uma nova tecnologia, né? Exatamente. Mas é Fantástico. uma nova tecnologia. Mas, na grande maioria, é muito rápido. Nós conseguimos desenvolver isso em alguns meses. Poucos meses nós conseguimos desenvolver um produto. Só queria dar uma parte, voltar um pouquinho no que Claro, a Júlia Guina. falou rapidinho, mas não é o assunto, a pergunta que você fez, mas ela falou do ambiente de trabalho, etc, né? Então, hoje, né? Hoje tem uma notícia inédita no Grupo Eucatex, o nosso diretor, Randall Fabiano de Almeida, ele é do área de recursos humanos, ele passou a notícia que nós ganhamos certificado já GPTW, que é uma excelente empresa para se trabalhar, e isso é uma eleição dos funcionários, uma eleição que é um voto anônimo, secreto, que não é divulgado. Então, para nós é um motivo de muito orgulho de Muito. estar falando isso aqui nesse momento, porque é um dia inédito para o grupo Eucatex. Foi hoje isso, Guina? Foi Foi hoje? hoje que saiu o resultado da pesquisa. Puxa, que notícia boa. Eu participei da pesquisa também. Que notícia, Todos que nós. notícia boa, que notícia boa. Todos os colaboradores, nós somos 3.500 colaboradores. Só Que legal. 3.500 no E eu- grupo inteiro. Isso eu posso falar que eu tô sempre lá dentro da fábrica também. Sim. Todas as vezes que eu chego, é bem recebido, da portaria. E não é puxando o saco aqui não, tá? Todo mundo, e Que todo bom. mundo fala bem, desde a hierarquia lá em cima até o pessoal mais lá de baixo. Todo mundo parece que se conhece lá na empresa. Por mais que seja 3.500 funcionários, Uhum, todo mundo se conhece, todo mundo chama pelo nome. uhum. Então é bem legal, é merecido esse prêmio. Notícia muito Obrigado. boa. Notícia muito boa. Que gostoso ouvir isso. Rodolfo, programas de fidelidade, né? Como é que você vê esses programas dentro do teu negócio? Você acha que é um investimento de curto, médio, longo prazo, um investimento realmente viável e valorizado para os consumidores? Como é que você vê isso aí? Com certeza. E o que a gente sempre faz de programas de fidelidade é mais junto com os nossos pintores, arquitetos, que a gente sempre cadastra também na nossa empresa, para estar indicando a gente. Hoje eu falo que não é só ter o melhor preço, tem que ter produto à pronta entrega, variedade de produtos, opções, e uma entrega rápida também no nosso mercado, não podemos deixar um profissional parado lá também na obra. Então isso conta muito. Então,
com isso, a gente cadastra os parceiros aqui da região, quando a gente abre as lojas, a gente visita, eu vou pessoalmente falar com arquitetos, com pintores em obras, para estar fidelizando eles com a nossa empresa. Agora vai sair uma novidade aí, provavelmente no mês de dezembro, né? Que a gente vai fazer um cartão de benefícios também para os nossos parceiros, então a gente sempre está Isso é apostando bacana. nisso daí. Mas não posso falar muito ainda. Não, não dá spoiler, não dá spoiler, não, que não. Fiquei curiosa. Ô, Guilherme, o mercado mundial, eu tô com os números aqui, né? O mercado mundial em 2025, ele deve atingir, de tintas, né? Lógico, ele deve atingir aí 185 bilhões de dólares e um crescimento até 2030 de mais ou menos de 223 bilhões de dólares. É um crescimento relativamente moderado, né? Em 5 anos é relativamente moderado. Sim. Você acha que o Brasil ele vai acompanhar essa moderação de crescimento ou nós teremos um crescimento mais incisivo no mercado de tintas até 2030? Se me permite, Felipe, vamos dar outra notícia boa, né? Eu acho que para nós brasileiros, né? O Brasil, em 2024, 1,98 bilhões de litros, passou a se tornar o quarto maior fabricante de tintas ou consumidor de tintas do mundo. Quer dizer, nós estamos atrás só da China, Estados Unidos e Índia. Quer dizer, a gente poderia dizer que nós somos o primeiro, né? Porque é impossível competir com esses três, né? Nesse momento, e eu acho que ainda vai demorar muito. Então, é uma notícia muito boa. Nós passamos a Alemanha, que era quarto, e o Brasil hoje é o quarto. Em relação à pergunta, eu acho que tem um pouquinho do spoiler do que nós falamos aí na primeira pergunta, né? Nós temos taxação, guerras, agora a China na lei da reciprocidade taxando os navios dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já tem um pouco de queda do consumo ou está muito inflacionado lá dentro por tudo que as medidas que eles estão tomando, e isso, é óbvio, reflete no mundo inteiro. Então, eu acredito que realmente vai ter esse crescimento moderado, e no Brasil, eu acho que não vai ser diferente, não vai ser diferente, né? Por todas as notícias econômicas e por tudo que está acontecendo no mundo, nós vamos ter um crescimento moderado. Eu acredito que ele fica aí nos próximos 5 anos entre 1,5 e 2,5 de De crescimento, crescimento. mas hoje a velocidade é muito grande, né? De comunicação, de mudança. Então, o que a gente espera, né? Já foi decretada a paz lá entre o Iraque e Hamas, né? Hamas, enfim, né? Espero que tenha uma mudança veloz e esse clima mude para que esse crescimento moderado também mude. Mas, de momento, eu acredito que, por esses motivos, o crescimento vai ser moderado. A gente tá falando isso no carro também, eu e a Júlia, que a gente tá vindo para cá. Muitas empresas da Europa, né, elas são abastecidas energeticamente pelo gás natural da Ucrânia, né? Então é um gás natural que vem cessando ou cessou há um tempo atrás, e isso causou um certo retrocesso na indústria europeia, de um modo geral, né? Eu acho que talvez esse crescimento mais moderado, ligado ao mercado mundial de tintas, pode estar ligado justamente a essa desaceleração energética da região, não? Sim, a Europa, né, ela vem sentindo fortemente Fortemente, né? economicamente. Vê a França que tá de perna pro alto, né? É. Então, isso está refletindo em toda a Europa a nível de consumo. Uhum, perfeito. Júlia, tem uma pergunta aqui, tá bem direcionada, eu vou até ler ela, tá? Porque é uma pergunta bem colocada, né? Quais as estratégias práticas o setor de suprimentos pode adotar para uma gestão de risco de abastecimento eficaz sem abrir mão da competitividade de custos? Uau! Tá fácil, hein, Júlia? Essa é moleza. Essa Essa aqui tá equação. redigida, gente. Essa tá redigida aqui e eu colei mesmo, tá? Eu colei mesmo, não nego não, eu colei aqui. Essa daqui, só a mestre dos suprimentos aqui para responder. Essa equação é difícil balancear, mas assim, eu acho que a gente tem 3 pilares para garantir a competitividade para o pessoal do comercial e garantir o abastecimento, né? Primeiro, a gente tem que, diante desse caos geopolítico, que uma hora é a guerra aqui, outra hora é a guerra acolá, a gente tem que diversificar as nossas fontes. Hoje, o mercado químico
nacional, ele é muito voltado para importação. Então, a gente tem que tentar entender onde eu posso buscar meus produtos. Se eu tinha produto hoje da Ucrânia, eu não consigo mais trazer. Então, de onde eu vou tirar? Se eu tenho produto dos Estados Unidos com essa sobretaxa, de onde eu vou trazer, né? Então, é importante a gente mapear isso em escala global, para eu entender aonde buscar. E dentro disso, eu preciso antecipar as minhas informações. Não adianta eu saber que amanhã vai ter uma guerra ali, se o meu produto tá lá. Uhum. Então, eu preciso entender como que tá a economia, o que que tá girando, o que que tá acontecendo no mundo. Entender quais são as políticas de cada país, o que que o Trump tá fazendo, o que o Xi Jinping tá fazendo, para eu tentar criar uma estratégia de fornecimento para minimizar os impactos que isso vai ter. É uma estratégia de investigativa mesmo, né? É uma pesquisa a médio prazo e a gente tem que ser o mais assertivo possível para não errar lá na frente. Realmente a gente tentar ver o que está acontecendo com o mundo. Hoje, suprimentos não é só compras. Suprimentos é entender a nível global o que está acontecendo no mundo, o que pode impactar para dentro da minha planta, o que que eu consigo escapar, quais são as manobras que a gente consegue fazer. E isso a gente não consegue fazer tudo sozinho. E daí a gente volta para o terceiro pilar, que são as parcerias, né? A gente precisa de alguém que nos suporte para a gente conquistar algo, para a gente sair de uma cilada. Uhum. E quando precisa de algum socorro, vamos dizer assim, vocês têm aqui no Brasil também fornecedores que atuam, ou aqui é mais Sim. difícil? Hoje a gente está abastecido por muitas distribuições, né? Por empresas que fazem a distribuição de produtos químicos. Hoje a Eucatex faz várias importações, mas a gente tem esse nível de parceria que esses fornecedores, eles já trazem isso em volumes bem maiores que o nosso e estão aqui localmente abastecidos. Então, tive algum movimento ali na China, que nem agora que vai ter o Natal, a China vai inundar o Brasil com produtos, vai deixar um tráfego marítimo doido, meu frete marítimo vai subir, Vai subir. talvez a minha importação não chegue a tempo, então eu tenho parceiros locais que conseguem me abastecer, né? Então, essa diversidade de fontes, de fornecedores, de fabricantes que a gente precisa ter para suportar uma fábrica como a nossa. Nós tivemos há umas 2, 3 semanas atrás a feira da Brafat, né? Tá gigantesco aqui. Tá gigantesco. Enorme. Brafat Show. Guina, você estava lá, que a gente se encontrou lá, mas tá gigantesco aquilo, né? E nós vemos aí a China em peso, né? Em peso, né? Como você enxerga esse crescimento chinês no mercado de suprimentos e na entrada desse mercado brasileiro? Eles têm um interesse absurdo, né? Eles querem vender de qualquer jeito, eles querem... Quer pagar quanto? Quer pagar quanto? Paga quanto? 130 tá barato? Né? Eles querem vender de qualquer jeito. Como é que você vê? Porque, desculpa, eu participei de algumas Abrafat Show e eu percebo que o chinês, lá o mercado, né, o fornecedor chinês vem numa evolução, não só em tinta, mas mundialmente em tudo. Mas no nosso setor de matérias-primas em tinta, eles vêm num crescimento assim galopante. Né? E assim, hoje, aquele estigma de produto chinês, de baixa que eu queria qualidade, que engana, que traz, que você compra gato, vem lebre. Gente, hoje em dia o mercado chinês tem tudo e a qualidade subiu. Sim. A régua subiu, então hoje a gente não pode mais ter esse preconceito ou estigmatizar eles dessa maneira. Eles vieram em busca mesmo do mercado. Eles querem vender, eles querem vender qualidade. Então, hoje eles estão assim, ó, de parabéns, inundando o mundo com Em produtos. todos os produtos. Se você Em quiser encontrar qualidade na China, você Você vai vai achar. encontrar. E é o principal fornecedor de vocês hoje? Hoje, não. Não. Hoje a gente tem grandes parceiros locais, então temos muito produto de origem asiática, mas está bem equilibrado, sabe, Rodolfo? Porque a pandemia nos trouxe um panorama da globalização
que isso eu acho que para todos, né? Então a gente não pode ficar preso em um só, Sim. Nós, né, né? falando do Grupo Catex e outro negócio nosso, nós trocamos um piso vinílico coreano por um piso vinílico chinês de melhor qualidade Uhum. e trazendo uma condição melhor para os nossos clientes. É, eu acho que a China realmente está galgando um espaço merecido, tá? Eles se esforçam, eles trabalham para isso, eles estão buscando tecnologia. Então, a gente tem que dar parabéns para eles. Perfeito. Rodolfo, a gente tem alguns modelos de negócio no segmento, né? No segmento de tintas, e a franquia é um deles. E você Sim. trabalha com esse segmento de negócio, né? E como você avalia o segmento de franquia frente aos outros modelos de negócio no setor tinteiro no Brasil? Para você, particularmente, e no país de um modo geral. Sim, eu sou o primeiro franqueado praticamente da Tintas MC. Uhum. Teve, teve um que, na verdade, abriu antes, mas não durou muito. Eu tô há 8 anos com eles. A franquia não ainda deve ter 8 anos e meio, alguma coisa assim. Então, eu só vi o mercado tinteiro através da franquia. Então, não sei falar como que é do outro lado também. Mas olhando as facilidades que a gente tem, os fornecedores que já são homologados pela empresa, tudo isso facilita muito também o nosso dia a dia. Então, com isso, a gente também consegue esse crescimento rápido. Acredito também que tem muito a ver com essa facilidade de estar com eles por detrás aí, falando com os nossos principais fornecedores. Eu acho que, acrescentando um pouco o que o Rodolfo falou, não com o conhecimento dele, mas falando de uma franquia do modo geral, o que o cliente precisa se preocupar é com aquela franquia que é séria, que é uma franquia que conduz para que o cliente perpetue no mercado e não que pegue desavisado, onde a pessoa tira toda aquela economia dela, emprega no negócio e depois ele quebra. Bem Então, lembrado, Guina. eu E Bem acho que, lembrado, eu acho bem que tem lembrado. que olhar o histórico da franquia, o histórico do empresário, o histórico de tudo para você abrir uma franquia que realmente você vai poder ter Lá, sucesso. desculpa Não, te interromper. por favor, Lá na pode Tintas completar. MC, às vezes eles até ficam me segurando também, porque eu tive esse jeito de crescimento rápido também. Então, às vezes eu quero abrir loja, calma, espera um pouco. É, às vezes pedem documentação pra gente, para ver balanço, para ver se está tudo em ordem, que é o que o Guina acabou de falar. Então, não tem muitos fechamentos de franquias. Muitas aí, tem muitas que estão já desde quando eu comecei também. Um parceiro meu lá de São Paulo, Fábio, começou junto comigo. Hoje ele tem duas lojas em São Paulo. Então, eu acho que isso facilitou bastante também para o nosso crescimento. Mas isso é legal, pela preocupação dali da central na sua saúde financeira, né? Na saúde da marca. É uma orientação isso. Assim, olha, agora vai, agora não vai. Calma, Sim. olha o mercado. Isso é muito bacana. Ele não só quer vender a loja, né? Ele quer realmente multiplicar a marca. E assim, isso é uma preocupação muito relevante dentro do mercado. E eles também, as lojas deles já fazem 60 anos que eles começaram, 61 anos, na verdade. Então, muita gente vai pro litoral, vai pro Guarujá. Aí tem gente que me liga, viu, você abriu loja aqui? Que tem loja da Tintas MC no Guarujá, tem na Praia Grande, em Santos, todo o litoral, São Paulo. Então, aonde você passa, tem uma loja por muito tempo. Então, não tem muito essa de, hoje era uma loja de tinta, depois mudou, já não é mais. Então, eles fazem estudo de mercado antes de abrir, é bem bacana o trabalho deles também. O que eu acompanhei nesses últimos 4 anos, né? A gente percebe uma pulverização, não vou dizer pandemia, mas é um aumento significativo de franquias no setor tinteiro no Brasil, né? Algo que virou sinônimo de sucesso de negócio. Sim. Nem para todos, né? Então essa é a grande questão. O que nós enxergamos hoje dentro do mercado de franquias de tinta, genericamente falando, independente se é MC, se é outra marca, enfim, como que nós enxergamos esse modelo de negócio no Brasil? Nós temos um teor de insucesso maior ou um teor de sucesso maior? Como que você vê isso? Eu acredito que muita gente abre franquias achando que é só investir o dinheiro que o negócio vai rodar sozinho.
Explica um pouco isso, Rodolfo, por favor. Eu tenho uma super curiosidade. Nossa. Na verdade, que todo mundo tá assistindo, você também. Tem uma super curiosidade. Tem um segredo para o negócio funcionar? Ou não precisa dar spoiler se você não Tem, quiser. claro que Mas tem. qual que é o segredo? Guina também, se puder contribuir, eu agradeço. Qual que é o segredo para uma franquia de tintas vingar? Porque eu vejo exatamente o que você falou. O pessoal pega o dinheirinho lá de uma rescisão de uma empresa que trabalhou durante não sei quantos anos, pega esse dinheirinho, coloca no PDV, coloca ali na franquia e fala, eu vou ficar sentado no balcão que o negócio vai vir. Vai fluir. E não é assim que funciona. Não. Eu, quando comecei, eu não sabia nada de tinta. Tive um treinamento básico, mas não dá para aprender tudo, né? Na franqueadora. E contei com profissionais experientes já no mercado. Então, eles ensinaram. Então, no início, eu ficava de entregador. Que a turma acha que é só investir o dinheiro. Então, para ter uma equipe enxuta, eu era um entregador, porque eu não sabia atender no balcão. Tá. E comecei assim. Eu tinha 2 balconistas e não tinha entregador na época. E tinha uma moça que trabalhava comigo no administrativo, no caixa. Tem, o Rodolfo. Era o entregador. Aí comecei entregando, daí fui aprendendo. Quando não tava, ficava no balcão. Então, mesmo sendo proprietário desde o início, eu falo, eu passei por todas as áreas, igual muita gente fala, né? Que para entender do negócio. Aí, por 4 anos, eu fui sozinho, tinha 3 lojas. Aí depois veio o meu irmão, que já é do mercado de tintas. Começou no Eucatex também, né? Eu queria ter orgulho de ter colocado Você. ele no mercado de tintas. O Guina que levou ele para o Eucatex também. Tá há 20 anos no mercado. Então, ele que me apresentou, né? Ele atendia Tintas MC na época. E ele que me apresentou a franquia e apresentou o mercado de tinta. Aí eu comecei. 4 anos depois, na pandemia, ele veio, em 2021. Logo depois, a minha esposa, que era gerente de banco também, veio para cuidar da parte administrativa, quando a gente decidiu que a gente ia montar uma rede mesmo e ia começar a crescer. Então, é tudo setorizado para o negócio acontecer, né? Mas mesmo assim, até hoje eu faço entrega, até hoje eu carrego lata, isso nunca vai deixar. Mas qual que é a importância de você manter essa proximidade com o produto, com o seu cliente, né? Você não, na verdade, teoricamente, você não precisaria fazer isso, né? Sim. Mas você faz. Eu, Qual é a tua necessidade em fazê-lo? eu faço porque eu gosto primeiro. Uhum. Hoje eu não estou na frente do balcão, eu fico mais na parte estratégica do negócio. Uhum. Mas mesmo assim, então, tem uma entrega, tá lotado de entrega, eu tô na loja, que eu rodo bastante as lojas nossas também. Aí eu tô lá com o meu carro, falo, quer saber? Daqui que eu vou entregar. Daí eu já aproveito, visito obra, falo com os pintores que estão nas obras ao lado. E isso faz com que eu apareça, o pessoal goste. Difícil ver um dono de loja de tinta e não entregar, imagina E com 11 deixa eu lojas. te perguntar, isso na entrega, que você tem um contato direto com o pintor, na obra, você consegue coletar bastante informação, assim, da necessidade do cliente final? Porque realmente Sim. o cliente final é o pintor, é quem vai aplicar a tinta, né? E você consegue identificar isso para trazer mais oportunidade para sua loja, produtos mais assertivos, alguma coisa assim? Sim. Quando a gente visita a obra, primeiro, eu não sou um especialista em tintas, né? Também tem essa. Mas a gente tira muita dúvida deles. Alguns produtos novos, o Aqua Resist mesmo, que já está tendo uma boa saída lá nas nossas lojas. Aí gera dúvida. Outro dia eu estava tirando até com o Felipão, falando com ele, se ele vem antes ou depois da mascorrida, da textura. Explicou que tem que vir antes, né? Direto no reboco, depois, de novo, uma demão como tinta. Então a gente vai tirando essas dúvidas deles. Aí aproveito, levo um brinde para eles, que eles sempre gostam, levo uma camiseta da Eucatex, que sempre tá chegando pra gente. Então, isso traz eles mais próximos da loja, né? Que legal. E com isso vende mais e assim é meu dia a dia. Então não tenho muito lugar certo, mas voltando a falar de franquia, não é só investir dinheiro. Os que investiram, vários investiram e morreram rápido. Você falou no começo do teu depoimento que no começo, você ia para a rua fazer entrega. Sim. E qual que é a relação de confiança de quem fica dentro da loja fazendo atendimento e mexendo no seu financeiro, trabalhando com o seu financeiro? Quem era essa pessoa de confiança? Não precisa falar nome, nada. Sim, sim. Mas existia uma pessoa de confiança, Sim. porque no começo, normalmente, a gente não conhece todo mundo, né? A gente não sabe quem está dentro da nossa casa direito. Mas qual que é essa relação de confiança que te deixava à vontade de ir para a rua? Não, mas desde o início eu coloquei alguns processos na empresa que desde o início eu já tinha vontade de ter uma rede de lojas. Uhum. Isso já estava formado.
No entanto, que em julho de 2017 eu comecei minha primeira operação. Em novembro de 2017 eu já estava na segunda. Uhum. Então eu nunca fiquei no balcão, porque eu ficava mais na parte administrativa, que eu falava, se eu mudasse de uma loja para outra, as vendas aqui iriam cair, que se eu não tivesse lá presente. Então eu fiquei na parte administrativa e com os processos rodando. Então desde o início eu consegui ter uma pessoa para cuidar só do caixa, só do administrativo comigo e os vendedores atendendo o balcão. Você já teceu uma rede de confiança desde o início. Sim. É, como qualquer empresário, não sabe quem está do nosso lado, né? Exatamente. Então a gente vai tentando, É. testando, quebra a cara muitas vezes Uhum. também, né? Que é Uhum. normal, mas graças a Deus teve mais acertos que erros, né? Se você tivesse que dar 5 dicas para quem está te assistindo ali, E agora? 5, não, 4, 3, 2, 1, quantas você quiser. Se você tivesse que dar algumas dicas de como ser assertivo numa franquia de tintas. Olha o desafio que eu tô te colocando, Rodolfo. As perguntas aqui não estavam combinadas, né? Que se você tivesse que dar algumas dicas para quem quer montar uma loja de tinta, por prioridade, qual seria a primeira? A primeira é que seja parceiro da Tintas Eucatex. Ah! A Sinônimo primeira de é essa, sucesso. exato. Brincadeiras à parte, mas tem que ver a procedência, o tempo que tem gente que abre franquias também e não tem uma história por detrás com as marcas, que é o principal negócio nosso da Tintas MC também. Então eles já têm um longo histórico com os fornecedores, confiança, credibilidade. Então é mais fácil deles negociarem e trazer um preço mais atrativo para a gente também. Muita gente acha que a gente compra da Tintas MC as tintas e não direto dos fornecedores. Tá. Mas, na verdade, a gente compra direto dos fornecedores com uma negociação que vem de um grupo de mais de 200 lojas no Brasil. Então, essa é a parte atrativa do negócio. Felipão, quando eu falei de pegar desavisados, né, em cima disso que o Rodolfo falou, eu acho que é importante ver o histórico dessa loja matriz, quantas franquias eles abriram, quantas vingaram, quantas não vingaram. Porque, por exemplo, o Rodolfo herdou uma loja e teve a capacidade de melhorar essa loja em poucos meses, 5 meses que ele falou, já 4 meses ele já estava indo para a segunda loja. Só uma correção, não herdei, hein? Pelo amor de Deus. Não, Eu comprei uma loja. Você comprou uma loja em atividade. Não, Isso, é quando que a eu turma falei- brinca comigo falando, viu, seu pai que te deu a loja. Comecei, eu tinha 29 anos. Sim, né? não. Seu pai que te deu a loja? Não, pelo contrário, eu quando comprei falou uma herdou, loja. eu falei Aconteceu. herdou, quis dizer, e você fez bem de me corrigir, de um negócio que já estava aberto. Comprei uma loja aberta. E muitas franquias, elas vendem o sonho, e eu falo isso, né, por cuidado com o próximo. Vende o sonho de, puxa, abra uma franquia aqui que você vai ganhar muito dinheiro. E o cara nunca foi lojista de tintas, o Rodolfo nunca foi lojista, mas ele caiu numa rede séria, onde fez no mínimo um treinamento, como ele falou, onde ele já tinha uma loja em atividade, que já tinha um faturamento mínimo, quanto era, não interessa, mas ele caiu em boas mãos e ela progrediu. Quando você abre o investimento sem saber quantas daquela franquia, quantas lojas já fechou, não fechou, vingou, não vingou, você pode estar entrando numa furada e queimando um patrimônio que você lutou anos para conseguir com o sonho de ganhar dinheiro. Ou seja, uma aposentadoria ou progredir na vida, igual o Rodolfo, que era jovem e tinha o sonho de fazer de uma rede de lojas e hoje já tem, e pelo que eu conheço o Rodolfo ainda vai crescer muito mais, né? E o Rafael dentro da rede MC. Quer dizer, isso é de suma importância, porque às vezes o pessoal compra com o sonho, cruza o braço lá atrás do balcão, igual você falou, esperando, não está preparado, não tem o capital de giro suficiente, e aí quebra e só ganhou o franqueado que cobrou um custo para ele poder ter aquela franquia. Isso é um cuidado grande que precisa ter. O tempo de maturação do negócio, né, é variado, não? A maturação até ele começar a se doar sozinho, vamos falar dessa forma, existe uma grande sazonalidade desse tempo, né? Você tem anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Qual que é um tempo ideal de maturação de um negócio para ele começar a gerar um resultado satisfatório para o investidor? Isso é muito relativo. Muito também, relativo. Que não dá para saber.
o tempo que você vai ter para recuperar o seu dinheiro investido. Às vezes a gente abriu lojas que ficaram por 6 meses patinando, que a gente fala. Aí a gente troca um colaborador até achar alguém realmente que comece a fazer a engrenagem girar. Aí que vem a ajuda agora também do tráfego pago, que foi o início da nossa conversa. Isso, exato. Com isso a gente elimina, começa a acelerar mais rápido. Então, teve lojas que já foi um sucesso desde o primeiro mês. Já lançou indo super bem desde o primeiro mês. Teve lojas que demorou um pouquinho mais. Mas, como eu falo, graças a Deus, minhas lojas, as 11 lojas hoje trabalham no azul, que é o mais importante para o negócio ser sadio. Sim. Perfeito, um exemplo. Ó, gente, vale a dica aí pra vocês. O cara aqui, sucesso na rede de franquias da MC, ele sabe o que faz, hein? Boas dicas aí. Obrigado, Rodolfo. Guina, última pergunta do nosso podcast. Eu vou até ler, porque é uma pergunta bem elaborada aqui pela gente aqui, e é pra você, né? Como criar uma conexão com nossos clientes em potencial, estabelecer confiança e solidificar as bases para o crescimento do negócio a longo prazo? Essa a Júlia e o Rodolfo vão ajudar eu a responder. Tenho certeza que vai ter experiência aí. Acho que criar a conexão é você criar relacionamento. Acho que o relacionamento, e a Júlia falou muito pelo lado da área de suprimentos e relacionamento com os fornecedores. Você tem que criar um relacionamento de confiança, fazer bons negócios. Trabalhar o PDV, acho que é de suma importância a gente trabalhar o PDV, porque você trabalhando o PDV, você expõe a tua marca, você ajuda a organizar a loja do nosso cliente, do nosso parceiro. Isso o Felipão conhece um pouco, né? Fazer trabalho com os balconistas, treinamento com os pintores, fazer ações com eles, ajudar quando possível no sellout. Então, é uma série de fatores de tomada de decisões, ter um preço justo, né? Dar rentabilidade para os lojistas, que eles. Outra coisa que a Júlia falou, fazer uma relação ganha-ganha. Eles precisam ter lucro, nós precisamos ter lucro, não dá para só servir a de uma mão, que um dos dois vai tropeçar e cair. Então, acho que esses são os fatores principais. E eu tenho, né, eu não deixo de falar uma coisa simples, que é uma coisa óbvia, mas que às vezes o óbvio é muito difícil de se fazer. Só prometa aquilo que você vai cumprir. Prometeu, cumpre. E se prometeu, eu falo para minha equipe, se você errou de prometer algo que não vai poder cumprir, vem falar comigo, nós vamos chamar o cliente, nós vamos se ajeitar, vamos cumprir, vamos organizar para a gente manter a credibilidade. Eu acho que isso é o principal e óbvio. Com produto, que falar isso para o Felipão é chover no molhado, né? Um produto de qualidade. Não A abro gente mão. tem que entregar um produto de qualidade, porque eu estou falando do lojista, estou falando do balconista, estou falando do pintor, mas nós estamos realizando, né, essa cadeia de pessoas, né? O balconista, o lojista, a Eucatex, o pintor, ele está realizando o sonho do consumidor. Então a gente tem que fazer que aquele sonho seja gratificante, e para isso nós temos que entregar um produto de qualidade e nós temos qualidade. Sem dúvida. E é importante dizer, né, Guina, que nós representamos não uma marca de 30 anos, mas uma marca de mais de 70 anos no mercado, Sim. que é a Eucatex, né? Não é a Tintas Eucatex somente, mas é a Eucatex de um modo geral. Então, independente do segmento de produto que nós estamos trabalhando dentro da companhia, a qualidade que nós temos que colocar nesses produtos tem que ser a melhor de todas. E uma boa parte dessa qualidade vem dessa moça aqui, ó, que é o que ela compra, a qualidade que ela compra, que é o que a gente põe dentro das embalagens. Não é isso? Gente, a gente está chegando ao final do nosso Entre Demãos. Foi sensacional o papo, falamos mais de 1 hora aí. E para a gente terminar, eu gostaria que vocês fizessem umas considerações finais. O que vocês acharam do podcast? Ficaram à vontade? O que vocês acharam sobre os temas que a gente colocou aqui? E se a gente, num próximo aí, vocês gostariam de voltar para a gente conversar de novo? Eu queria começar
com a Júlia, por favor. Gente, eu Pode falar pra tua câmera lá, eu Júlia. adorei, foi muito gostoso poder compartilhar um pouquinho tanto das nossas dores quanto dos nossos amores, né? Dentro de compras. A gente fica ali guardadinho, às vezes o pessoal ali do final de vendas, no PDV, não tem contato conosco, não sabe como que é no nosso dia a dia. Então foi muito gostoso poder expor um pouquinho disso tudo. Obrigado por tua presença, foi sensacional. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? Foi Te espero ótimo. numa próxima logo, certeza. logo. Rodolfo, por favor. Primeiro, obrigado pelo convite, Felipão. Isso. Achei que eu não ia nem conseguir falar aqui, que eu sou um cara dos Você bastidores. deu show, deu Eu show. não sou de ficar Deu show. frente às câmeras, mas agradecer, Felipão, Guina, tantos anos de parceria já, até antes, né, da Tintas Eucatex. A Júlia eu tô conhecendo agora, eu nunca tinha visto ela pessoalmente, que ela fica lá, como ela falou, nos bastidores, mas foi muito legal, bacana, gostei. Se convidar eu daqui um bom tempo, eu volto, pode ter certeza. E a próxima vez que você for na Eucatex, a Júlia vai ter que pagar um café. Eu pago um Muito bem. café, um bolinho, que a gente sempre tem ali, né, Guina? Será convidado. Parabéns pelo sucesso da MC Caçaniga, um sucesso de exemplo de negócio no mercado de tintas. Parabéns pelo crescimento de vocês. Obrigado pela parceria junto com a Eucatex, que está sendo excepcional para a marca, né? E a gente espera numa próxima. Chefe, por favor, considerações finais aí. Primeiro, agradecer, Felipão, né, pelo convite novamente, o Rodolfo, a Júlia. Enfim, para mim é muito gratificante. Eu tenho muito orgulho de estar à frente da gestão comercial. Para mim é uma honra ter você na equipe, ter aceitado o honra é minha, convite. chefe. E eu acho que a gente agradecer aos nossos clientes, aos nossos parceiros, a toda a nossa equipe e dizer que nós temos muito trabalho para fazer, muita coisa a realizar e muito a conquistar ainda. Então, vamos em frente. Obrigado, Guina. Obrigado pela presença. Aguardo você em próximos temas logo, logo, hein? Estamos à disposição. Eu tenho certeza. Pessoal, esse foi mais um Entre Demãos, o podcast da Tintas Eucatex. Espero que você tenha gostado. Olha, eu achei os temas maravilhosos. Mas, se você gostou, curte, compartilha, comenta aí embaixo, diz o que você achou. E se você tiver alguma dúvida de todo esse pessoal aqui, alguma dúvida do que foi falado, pergunta que a gente vai responder para você, tá bom? Obrigado mais uma vez, podcast da Tintas Eucatex, o Entre Demãos. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.